Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Boa tarde, Márcio Santos. Boa tarde a todos os candidatos que estão aqui junto conosco no dia de hoje, sexta-feira, penúltimo debate com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Antes de iniciar, gostaria de lembrar a todos os ouvintes e também aos candidatos que estão aqui conosco que hoje seria o dia do candidato Rodrigo e da candidata Solange, que assinaram conosco a ata de presença aqui neste programa, neste debate com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Mas, desde o início da semana, comunicaram que não compareceriam a este debate, a este momento tão importante que a emissora avalia como tão importante para o processo de escolha do Conselho Tutelar de nosso município. Então, em concordância com os candidatos aqui presentes, nós decidimos adiantar o programa que seria na próxima terça-feira, o último programa, para hoje, para que os ouvintes xangrandenses possam acompanhar aí essa sequência de programação de debate com os candidatos ao Conselho Tutelar. A partir de agora, iniciamos os debates com os candidatos ao Conselho Tutelar do município de Xangrande para o processo de escolha que irá eleger os novos conselheiros para o período 2020 a 2023. De antemão, gostaríamos de agradecer a você pelo carinho da audiência com a nossa programação. Este programa é realizado através desta emissora comunitária, tendo a participação também do jornal Folha Regional e do site de notícias Xangrande News. Antes de iniciarmos o debate, gostaria de lembrar que este programa recebeu autorização do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDECA, seguindo as normativas dispostas no edital do processo de escolha 2019. A Rádio Cidade FM 104,9 faz questão de lembrar também que todos os 18 candidatos ao cargo de conselheiro tutelar no município de Xangrande foram convidados para participarem deste debate, mas a participação foi facultativa, onde 13 dos 18 candidatos optaram por estar aqui expondo suas ideias e conhecimentos acerca do Conselho Tutelar. Na oportunidade, estamos recebendo hoje a presença do candidato Almir Campos, da candidata Adamex Santos e também do candidato Emerson da Vila. Em nome de toda a equipe da Rádio Cidade FM, departamento de jornalismo desta emissora, gostaria de dar as boas-vindas aos 3 candidatos de hoje, aos 3 participantes de hoje, que daqui a pouquinho vão ter a oportunidade também de se apresentarem ao nosso público ouvinte. Neste momento, vamos então passar ao público e aos candidatos a organização de como será este debate. E a gente reforça mais uma vez que hoje seriam a candidata Solange e também o candidato Rodrigo, que não compareceram, informaram no início da semana que não estariam presentes para este debate. O programa será dividido em 6 blocos. No primeiro, os candidatos terão 2 minutos para se apresentarem sem a citação de seus respectivos números. No segundo bloco, o mediador fará uma pergunta a cada um dos candidatos participantes, que terão até 3 minutos para responder ao questionamento. O terceiro bloco será dedicado para questionamentos do jornal Folha Regional, realizado pelo apresentador do Fala Cidade, Márcio Santos. Será uma pergunta para cada candidato, que terá novamente até 3 minutos para a resposta. No quarto bloco, os candidatos fazem perguntas entre si, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na função de conselheiro tutelar. Perguntas de questionamento pessoal não poderão ser levadas em consideração. Cada candidato terá até 1 minuto para a elaboração da pergunta. O candidato questionado, então, terá até 3 minutos para a sua resposta. Em seguida, o candidato que fez a pergunta poderá utilizar até 1 minuto e meio para a sua réplica. O bloco será fechado com o momento da tréplica para o candidato questionado, com tempo de até 1 minuto e meio. A gente reforça que
como são 3 candidatos hoje, então essa regra ela tem um acréscimo. Cada candidato poderá fazer uma pergunta e cada candidato responderá a uma pergunta. Então, o candidato Almir Campos, daqui a pouquinho nós vamos passar para esse bloco. O candidato Almir Campos, que inicia todos os blocos por conta do sorteio realizado, onde estavam os 13 dos 18 candidatos, ele vai iniciar todos os blocos e ele é o único que tem a opção de escolher a quem fará o seu questionamento. Em seguida, o questionado por Almir Campos não poderá fazer pergunta a ele, então terá que fazer ao candidato subsequente, e o último candidato questionado é que fará a pergunta ao candidato Almir Campos. A opção é do Almir, quem ele vai escolher para fazer a sua pergunta. O 5º bloco contará com a participação popular através de questionários produzidos por estudantes de 2 unidades de ensino de Xangrande, uma pública e uma privada. Novamente, os candidatos terão tempo de até 3 minutos para as respostas, sendo que cada um escolherá uma pergunta. Essas perguntas já estão aqui na nossa bancada, restam 8 perguntas, já eliminamos durante a semana 5 perguntas dessas. Candidatos já fizeram escolha de 5 perguntas e essas perguntas estão aqui. Os candidatos não têm acesso, por enquanto, ao conteúdo dessas perguntas, saberão daqui a pouquinho. Por fim, o 6º e último bloco será reservado para as considerações finais, com um tempo de até 2 minutos para este momento, onde poderão agradecer e pedir a participação dos eleitores xangrandenses neste processo de escolha. Mais uma vez, é vedada a indicação de seus números. Estas são as regras apresentadas ao CONDECA e também aos candidatos em reunião. Vale lembrar também que o mesmo candidato iniciará todos os blocos, seja respondendo ou questionando. Para iniciarmos de fato o debate, a gente gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes e também aos candidatos que hoje seria o dia da candidata Solange e do candidato Rodrigo, mas os dois apresentaram no início da semana desistência desse debate, apesar de terem assinado conosco um compromisso de se fazer presente no dia de hoje. Para iniciarmos de fato o debate com os candidatos ao Conselho Tutelar, vamos começar com o primeiro bloco, o momento dedicado às apresentações. Então, o candidato Almir Campos, como disse, vai iniciar todos os blocos e o candidato terá agora 2 minutos para a sua apresentação. O tempo começa agora. Boa tarde, Paulo Sérgio. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, os companheiros aqui que estão nessa luta. Estamos juntos, né? A candidata Adamex, o candidato Emerson, boa tarde. Em especial aos ouvintes, que nesse momento se faz presente na expectativa. Meu nome é Almir, sou conselheiro tutelar, entrei na gestão de 2011, né? Em 2015 eu fiquei na 2ª suplência. Um ano depois abriu 2 vagas no Conselho Tutelar, porque 2 conselheiros foram ser vereadores. Então eu estou na atual gestão do Conselho Tutelar desde o ano de 2017. E agora eu estou nessa luta da campanha da reeleição, né? Sou cristão, evangélico, casado com a esposa Luciene, do Salão, muitas pessoas conhecem aqui. Tenho uma filha de 5 anos com o nome Lorena. Sou xangrandense, nasci em Xangrande, amo minha cidade e sou evangélico, como já falei, sou obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus com muito orgulho e tenho muito amor e carinho pelas pessoas. Por isso que eu estou nessa luta, porque é uma forma de expressar o meu sentimento de amor pelas pessoas através do trabalho do Conselho Tutelar. Amo o que faço, né? Nas horas vagas, sempre procuro dar o meu melhor para a minha família. Sou muito familiar, sou muito amigo e, enfim, eu agradeço a todos os presentes e meu nome é Almir e uma boa tarde. Muito bem, momento da apresentação do candidato Almir Campos e agora nós teremos 2 minutos também para a candidata Adamex Santos.
fazer a sua apresentação. Candidato, o tempo começa agora. Boa tarde a todos, boa tarde a você, a Paulo Sérgio, boa tarde a Márcio, obrigado por estar aqui hoje e boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Adamex Santos, como todos me conhecem, muito popular aqui na cidade. Sou representante de candomblé dentro da cidade, a única líder religiosa. Estou aqui fazendo o meu papel como mãe, que agora sou, e também como transexual. Ressaltando que fiz uma formação de pedagogia, sou pedagoga e também técnica em enfermagem, e venho trabalhando com crianças há um bom tempo. E me fez despertar ao adotar uma criança e por ser mulher trans, o desejo de poder contribuir com a sociedade e com o Conselho Tutelar, para poder estar somando junto com o nosso município, com o prefeito e com todos, e com aqueles que forem eleitos, se eu também chegar lá, para poder a gente fazer um bom trabalho mediante ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Bíblia, que o Conselheiro Tutelar pode se basear por ela, porque nós que estamos candidatos e os que já estão candidatos sabem que não podemos fazer leis, temos que cumprir o que está dentro do ECA. Então, como todos já me conhecem, sou Adamex Santos, uma boa tarde a todos e muito obrigado aos ouvintes que estão agora nos escutando. Muito bem, a apresentação da candidata Adamex Santos, a gente agradece também. E agora vamos aos 2 minutos de apresentação do candidato, o Emerson da Vila. Candidato. Boa tarde. Inicialmente eu quero agradecer a Deus, agradecer ao convite de Márcio Santos e Paulo Sérgio, agradecer aos ouvintes que estão na expectativa aí de ouvir o que a gente tem para falar de um melhor em defesa da criança e do adolescente. Eu, desde criança, nasci e me criei na Vila. Uma boa parte da população me conhece. Atualmente eu estou como suplente no Conselho Tutelar, atuando, porque durante um ano eu tive férias 5 meses, disposto a concorrer, brigar por uma vaga, porque na gestão do ano de 2011 também fui candidato, 2015, fui candidato, concorri uma vaga, fiquei como suplente. Não estava atuando, mas de 2 anos para cá venho atuando e pude ver de perto a necessidade e mais empenho de conselheiros atuantes em defesa da criança e do adolescente. Tenho 24 anos, moro na Vila, moro com minha irmã, meu irmão e meu pai, 2 sobrinhos, e é isso aí, estou disposto a concorrer a uma vaga. Muito bem, aí tivemos o momento da apresentação também do candidato Emerson da Vila, que fecha esse primeiro bloco. Todos os candidatos estão de acordo que nós realizamos o primeiro bloco, todos se apresentaram. Então agora nós vamos para o segundo bloco, que é o momento do questionamento do programa. Para iniciar, o candidato Almir vai ser o primeiro a responder o questionamento, que é o seguinte: na sua opinião, há um entendimento equivocado por parte da população sobre o trabalho do conselheiro tutelar? O candidato vai ter 3 minutos para responder a esse questionamento e o tempo começa agora. Paulo Sérgio e ouvintes, a minha resposta é sim. Há sim esse equívoco, e é um equívoco que ele é provocado pela falta de informação na comunidade, na sociedade e na população, mas em parte, né? Em parte a partir do momento quando a população, o cidadão vai até o Conselho Tutelar procurar a lei da sua criança, do seu adolescente, e é atendido pelo Conselho Tutelar. E lá ele é atendido, ele é encaminhado, requisitado os serviços que assim compete. Então, aquele cidadão que tinha um preconceito, vamos dizer, esse equívoco formado em relação ao Conselho Tutelar, ele vê que não é mais aquilo, né? Ele vê que o Conselho Tutelar resolve, né? Que o Conselho Tutelar encaminha, requisita. Então, há essa desinformação dessa parte, né? A partir do momento também quando a população, estou vendo isso, estou na minha 3ª campanha,
a população quer que o conselheiro tutelar ele faça papel que não é dele, que não é atribuição dele, né? Exemplos busca e apreensão de crianças em bares, busca e apreensão de crianças e adolescentes em bocas de fumo e outros, né? Um dos que é mais equivocado, as pessoas nos procuram e nós requisitamos e encaminhamos. É o tão polêmico pensão alimentícia, que não é conosco. Pensão alimentícia, gente, é na justiça, né? É na defensoria pública, que quem tem condições procura o seu advogado particular e dá entrada no processo. Nós, o Conselho Tutelar, ele requisita o serviço, né? Então, a população, a partir do momento que procura o que é ser o conselheiro, o que é o Conselho Tutelar, então ele desvenda esse mistério, né? Esse equívoco que ele tinha passa a não ter mais por conta disso. Então, a população, de uma forma geral, em parte, a maioria, tem esse equívoco, né, formado por falta da desinformação. E aqueles que, quando procura o Conselho Tutelar e resolvido o seu problema, a sua questão, ele passa para o vizinho, passa para a família. Eu vejo isso na campanha. As pessoas que falam que procurou o Conselho Tutelar e foi resolvido, o direito do seu adolescente foi resolvido. Então, é dessa forma. Então, há sim um equívoco formado, mas pela própria população. Uns ajudam, outros não. Muito bem, a resposta do candidato Almir Campos. Abrindo este segundo bloco, eu vou pedir que os candidatos, por favor, não utilizem seus celulares neste momento, porque pode ocasionar que atrapalhe o outro candidato no momento da sua resposta. Então, eu vou pedir mais uma vez que os candidatos, por favor, não utilizem seus aparelhos celulares. Agora nós vamos para o momento do questionamento à candidata Adamex Santos, que também terá 3 minutos para a sua resposta. Candidata, na sua opinião, há um entendimento equivocado por parte da população sobre o trabalho do conselheiro tutelar? A partir de agora, 3 minutos para a resposta. Sim, com certeza. Existe esse equívoco há muitos anos e desde quando começou o conselho. Na verdade, os pais, eles entendem que o conselho está atribuído a um órgão policial, a um órgão que possa fazer um impedimento. O conselho, a atribuição do conselho, ela vai diretamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os pais, eles agregam o conselho tutelar como se fosse um ato policial. Olha, meu filho está usando drogas. Então, esse tipo de atitude tem que ser diretamente feita na Polícia Militar. Mas também há uma grande marginalização sobre o conselho por quem está já dentro do conselho. Eles não estão fazendo uma campanha diretamente pedindo o voto e conscientizando. Quando eu falo a conscientização do que é o órgão Conselho Tutelar, porque não é só chegar para pedir o voto, é chegar e conscientizar o que é o órgão, porque muita gente não sabe nem o que é o Conselho Tutelar. Então, estão atribuindo isso à justiça, à polícia. Então, acredito que tem esse equívoco. As pessoas já não querem votar por não ser uma eleição obrigatória. Então, já tem essa certa amarração para não poder votar e não querer votar. Então, a gente tem que fazer. Eu estou andando em bairros que nunca fui e as pessoas simplesmente dizem, nunca vi o conselho. Conselho nunca passou na minha casa, mas tem que saber uma coisa. O conselheiro tutelar, ele não é um candidato a vereador, embora eu faça uma ressalva. Também existe um grande equívoco, porque várias pessoas tendem a ir para uma política partidária, aí usa de ponte o conselho tutelar para fazer essa ponte diretamente para ser um vereador. Então, as pessoas estão perdendo a veracidade da coisa. Então, a gente tem que saber que, quando a gente se candidata ao conselho tutelar, é para fazer a ressalva de poder fazer a atribuição do Conselho da Criança e do Adolescente, segundo o ECA. A gente tem sempre que estar zelando pela proteção da criança e do adolescente. Não que todas as vezes a criança e o adolescente está certo, mas a educação primária, ela parte de dentro de casa. Então, quando a mãe e o pai não conseguem dar essa educação, ela quer que o conselho tome esse tipo de atitude. E o conselho, ele ficou para aconselhar, o nome já tem, Conselho Tutelar, e não educar. A gente não está para educar, a gente está para aconselhar. Quando eu digo a gente, se eu chegar lá e como pessoa social, já faço esse trabalho de conselho, de educação, porque a gente pode fazer.
Muito bem, agradecemos a resposta também da candidata Adamex Santos. E agora nós vamos para o questionamento ao candidato Emerson da Vila. Candidato, a mesma pergunta. Na sua opinião, há um entendimento equivocado por parte da população sobre o trabalho do conselheiro tutelar? O candidato tem agora 3 minutos para a sua resposta. Pois é, Paulo Sérgio, tem sim uma boa parte da população é equivocada nesse sentido. Até porque quando você está em diligência de conselho, as pessoas, uma boa parte da sociedade diz, olha, aqui chegou, foi o conselho, isso e aquilo. E na presença do conselho, muitos pais tentam fazer inversão de valores. O conselho, ele trabalha por zelar o direito da criança e do adolescente. E muitas vezes até os próprios pais violam os direitos a partir do momento que ele tenta inverter a situação e dizer que o conselho é o vilão da situação. O conselho tutelar não é polícia, só que uma boa parte da sociedade entenda que o conselho tutelar é polícia, não porque veio para levar meu filho isso e aquilo. O conselho, ele não faz nada mais do que o que está previsto no ECA. O conselho tutelar está para zelar o direito da criança e do adolescente. Nisso, quando ele é violado pelos pais ou pela sociedade. Muito bem, aí a resposta do candidato Emerson da Vila. E fechando este segundo bloco, a gente manda um alô todo especial para o nosso amigo René Gonçalves, que é companheiro de equipe aqui da Rádio Cidade FM, que disse que está também aí ligadinho, acompanhando o nosso debate, né? Que já vem acompanhando desde o início lá na segunda-feira. Bem, agora a gente vai para um rápido apoio cultural e na volta a gente vai então para o terceiro bloco, onde será feita a pergunta do jornal Folha Regional, o quarto bloco também, o quinto e o sexto. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta aqui com o debate com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande, onde hoje estamos com o candidato Almir Campos, a candidata Adamex Santos e também o candidato Emerson da Vila. Bom, em primeiro lugar eu quero dar uma boa tarde ao candidato Almir e quero aproveitar a oportunidade para fazer a mesma pergunta que nós fizemos nas últimas edições do debate aqui pela rádio. Como conselheiro tutelar eleito para esse próximo período, eu gostaria de saber do candidato algumas medidas preventivas que podem ser feitas para tirar alguns dos nossos adolescentes que vivem na ociosidade e que, consequentemente, acabam na vida de crime. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Márcio. Medidas protetivas que estabelece no ECA, né, estabelecido no ECA. Então, como conselheiro tutelar, que já estou, e sendo eu reeleito, quero continuar o meu trabalho. Em nossa cidade, já existe uma data muito marcante, que todo mundo sabe, que é o 18 de maio, né? Só que entrou também uma nova data aí, que é a primeira semana de fevereiro, que é o dia 1º de fevereiro, onde entra a primeira semana. O dia que cair o 1º de fevereiro, fazer a semana de prevenção à gravidez na adolescência. Isso está no ECA, né? É em lei nova, aprovada esse ano. E tem uma coisa aqui que precisa mais dar ênfase, e a nova gestão com certeza irá tomar a frente para fiscalizar e ver com o poder público, com o CONDECA, é sobre a questão de trabalho infantil, né, que já existe o dia de combate ao trabalho infantil. Então, para que o meu trabalho continue, eu pretendo continuar trabalhando, executando as leis que estão no ECA, né? Porque o conselheiro tutelar, ele não faz propostas, porque não é vereador, ele não faz leis, porque não é nenhum deputado que faz nenhum projeto de lei, enfim, executa a lei, e a lei é o ECA, que já existe. Então, a gente tem que executar. Então, pretendo continuar executando muito bem essa função ao qual a população me elegeu, e quero tomar a frente novamente nessa nova gestão, com todo o colegiado, dar as mãos, independente de quem seja, continuar
o trabalho no Conselho Tutelar, fazendo com que essas datas, que é importante, que valoriza a população, que valoriza, dá ênfase à criança ou adolescente, para tirar a criança ou adolescente da ociosidade, porque movimenta toda a cidade. A exemplo, o dia 18 de maio, como eu falei, ela para a cidade, de uma certa forma, as escolas particulares, as escolas públicas, mas nós podemos fazer mais. Então, essa é a minha proposta como conselheiro tutelar, não em lei, porque não é uma lei. Se assim chegar lá com a graça de Deus, eu quero continuar esse trabalho, desempenhando o meu papel de conselheiro tutelar, agora baseado e alicerçado, alienado ao ECA, a lei que já existe. Muito obrigado, Almir. A mesma pergunta também eu dirijo para a Damex Santos. Quais medidas preventivas podem ser feitas para tirar algum dos nossos adolescentes que vivem na situação de ociosidade? 3 minutos para a sua resposta. Boa tarde, Márcio. Então, Boa tarde. não tem muitas medidas a ser tomadas mediante a um conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar, ele trabalha, como já disse anteriormente, diretamente ligado às leis do ECA. Então, mas como pessoa social, a gente pode estar promovendo políticas públicas, conscientizando as escolas, conscientizando estas pessoas e também podendo fazer conscientização nos bairros. Aqueles que são mais propícios a drogas, aqueles que são mais propícios ao alcoolismo, nos bares, em vendas e como a gente chama barracas. A gente vê um declínio muito grande das pessoas aqui em Xangrande vendendo bebidas, cigarros a menores. E isso é bastante, assim, preocupante. Então, as medidas que possam ser tomadas são essas, né? Medidas de prevenção, de conscientização, porque a gente não pode fazer nada fora do que está dentro do ECA. Então, como o Almir falou, que nós somos deputados, não somos vereadores para formar leis, e também não podemos sair por aí dizendo que vai fazer projetos, como vários candidatos dizem que vai fazer, que vai acontecer, mas não pode e depois não vai ser cumprido. Isso tira a veracidade do órgão Conselho Tutelar. Porque a gente tem que passar para a população e trazer para a população o que está dentro do ECA. Não vou tirar seu filho das drogas, não vou lá na boca de fumo arrancar seu filho, eu não vou fazer com que o seu ex-marido dê pensão alimentícia. Então, de fato, é realmente promover, conscientizar, abrir juntamente com os órgãos que são agregados ao Conselho Tutelar, o CRAS, o CREAS, a Polícia Militar, a Prefeitura está conscientizando, tirar um dia para conscientizar e fazer esse tipo de debate, até mesmo com as crianças e adolescentes da nossa cidade. Obrigado, Adamex. A mesma pergunta também dirijo para o Emerson da Vila. Quais medidas, o Emerson, preventivas poderiam ser feitas por sua pessoa, sendo eleito, para tirar algum desses adolescentes dessa vida de ociosidade? Boa tarde. 3 minutos para a sua resposta. Boa tarde, Márcio. É uma pergunta interessante e, ao mesmo tempo, que preocupa toda a sociedade. Porque você vê que é um número que cresce a cada dia, mas a gente temos que combater isso. Isso de que forma? A gente sempre faz visitas a algumas famílias que a gente escuta diariamente, mãe e pai dizer, ajude meu filho que ele está numa situação complicada. E o que a gente faz dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, como diz no artigo 136, que é requisitar, né? A gente requisita um trabalho preventivo para tentar, na preventiva, não deixar a criança entrar no mundo das drogas. Porque a gente tem um município que, dentro da região, ele ainda é bem combatido nessa situação, entendeu? Na prevenção da ociosidade da criança e do adolescente aqui em Xangrande. Muito bem, então tivemos agora a resposta do candidato o Emerson da Vila, finalizando este terceiro bloco. Durante o apoio cultural, nós entramos em acordo com os candidatos e decidimos que o quarto bloco, que é o momento das perguntas entre os candidatos, ele será feito após o quinto bloco. Então, o quarto bloco será
o penúltimo e nós iremos adiantar agora o momento do quinto bloco. Esse é o momento que os candidatos respondem a questionamentos populares proferidos por estudantes da Escola Estadual João Batista de Vasconcelos e também da Escola Particular Educandário Batista, representando 2 segmentos da educação em nosso município. Vou pedir que o candidato Almir Campos faça a escolha de uma das perguntas que está aqui sobre a nossa bancada. Candidato. Okay. Primeiro, isso. Perfeito. O candidato fez a escolha de uma pergunta aqui da aluna Maria Leilane dos Santos, do 9º ano do Educandário Batista. Vamos ao questionamento e lembrando que o candidato vai ter 3 minutos para a sua resposta. Se você chegar numa residência onde alguma criança ou adolescente esteja sofrendo maus tratos, o que você, como um conselheiro tutelar, faz para ajudar essas crianças? E quais órgãos públicos você solicita? Aqui a pergunta da Maria Leilane dos Santos, do 9º ano do Educandário Batista. O candidato tem agora 3 minutos para a sua resposta. Bom, é uma pergunta a qual, né, nesses anos que já como conselheiro já executo à medida que a população faz as denúncias, que chega a demanda no Conselho Tutelar, né? O conselheiro tutelar, se deparando com uma situação dessa, né, chegando até a residência e realmente constatados maus tratos, né, então significa infração administrativa consumada de fato. Então, é encaminhar ao Ministério Público a notícia de fato, porque quais os maus tratos, né, envolvidos? Se foi um abuso sexual, se foi negligência, se foi espancamento, se foi abandono de incapaz, enfim, né? A pergunta não qualificou, mas vamos supor, né? Qualquer que seja. Então, encaminhar ao Ministério Público a notícia de fato, né? Envolvendo a criança, né? Encaminhar ao Ministério Público sobre relatório e encaminhar, requisitar serviços de saúde, se assim necessário, requisitar, se necessário também, psicólogo, assistente social, o CRAS, que acompanha a família, o CREAS, quando o direito é totalmente violado, então há de se encaminhar o CREAS para que haja um acompanhamento, para que haja um trabalho na família, porque o direito foi violado da criança, mas o pai e a mãe precisam de um acompanhamento. Aquela família está passando por um problema ali que gerou a agressão física, a violência sexual, o espancamento, o abandono, mas só que o pai e a mãe, o agressor, o agente violador, precisa de um acompanhamento, né? Então o Conselho Tutelar está para isso, porque o ECA prevê isso, atender pais e responsável também. Então, a medida a se tomar é essa, fazer os encaminhamentos devido, né, a analisar toda a conjuntura, porque muitas das vezes a gente leva trote no Conselho Tutelar, as pessoas fazem denúncia e a gente vai lá fazer a averiguação, notificar o pai ou a mãe quando precisa, e quando a gente chega lá não é nada daquilo que a pessoa fez a denúncia, não é aquilo que a população chegou e fez a denúncia anônima ou presencial lá no Conselho Tutelar. Então, há de se analisar para tomar a medida certa, né? Porque há aquele bicho-papão que o Conselho Tutelar tira crianças, né? Então, numa situação dessa aí, há de se analisar e encaminhar o órgão competente, e o principal é o Ministério Público, né? Porque a pergunta não diz qual foi a violência sofrida pela criança. Então, há de se analisar para tomar as medidas cabíveis e necessárias. Muito bem, a resposta do candidato Almir Campos, respondendo a um questionamento de um estudante do Educandário Batista, representando as escolas particulares aqui do município também. Vamos então para a candidata Adamex, que fará a escolha de uma das perguntas que estão aqui dispostas sobre a nossa bancada. Candidata.
aqui a pergunta do Henrique, do 9º ano, do Educandário Batista também. E o questionamento é bem parecido, né? O que você pretende fazer para melhorar a situação de crianças que sofrem maus tratos? Não especificou também, né, a questão dos maus tratos, então nós vamos agora para a resposta da candidata Adamex, com 3 minutos agora. Na verdade, eu não pretendo, né? Na verdade, eu vou ter que requisitar, porque eu não posso fazer nada mediante, como já falei outras vezes, que não esteja dentro do ECA. Então, requisitar os maus tratos, levar diretamente ao Ministério Público, se possível também, dependendo dos maus tratos que forem feitos, acionar a Polícia Militar e dessa forma poder estar interagindo, né, diretamente com os responsáveis, com o pai, com a mãe, para a gente poder entrar no bom senso. Existe esse bicho-papão que a Almi falou e existe os trotes. Então, diretamente, as pessoas aqui, por ser uma cidade pequena, fazem muitas denúncias que às vezes não são verídicas. Então, o que é que acontece? Essas mães são as verdadeiras mães que não voltam no Conselho Tutelar porque dizem o conselheiro fulano de tal veio na minha porta porque teve uma denúncia. Às vezes por, não sei, despeito, alguma forma de ser má vizinho. Acredito que seja uma das formas de atingir diretamente um ao outro. Então, em base disso, quando chega nessa linha de raciocínio, quando chegamos em uma casa que de fato vamos ver uma violação dessa criança, desse adolescente, a gente vai ter que tomar as medidas possíveis e que estão dentro do ECA, mas seguindo a linha de raciocínio a qual que temos que escutar a criança, escutar também os responsáveis para assim poder tomar uma medida cabível. Muito bem, a resposta da candidata Adamex Santos. E agora nós vamos para o momento do candidato, o Emerson da Vila. Candidato, por favor. Aqui o questionamento da Noemi Vitória, também do 9º ano do Educandário Batista, né? Hoje foram 3 perguntas aqui de alunos do Educandário Batista. E o questionamento é: quais os benefícios que vocês trazem aos jovens? Acredito que seja também aos adolescentes, crianças e adolescentes, né? O candidato vai ter agora 3 minutos a partir de agora para responder a esse questionamento. Os benefícios que a gente traz para a criança e o adolescente, os benefícios de requisitar os serviços assim que necessário. A gente também, como tem uma boa parte de alunos com evasão escolar, a gente também requisita uma boa parte de ajuda à criança e ao adolescente. E também ajudamos, muitas vezes, cadastro de Bolsa Família assim que necessário. A gente requisita também, quando a escola muitas vezes também não quer aceitar o aluno, a gente faz requisição pedindo para que aceite o aluno. Requisitamos o serviço de saúde também, e na gestão municipal, em todas as áreas que necessário, que precise, a gente requisita os serviços necessários. Muito bem, resposta do candidato Emerson da Vila ao questionamento da Noemi Vitória, do 9º ano do Educandário Batista. Finalizamos então o 5º bloco, mas a gente lembra que após o apoio cultural nós teremos o 4º bloco. Então foi o momento aqui que nós fizemos uma troca de comum acordo com todos os candidatos. A gente lembra também que hoje seriam o dia do candidato Rodrigo e a candidata Solange, que durante o início da semana comunicaram suas ausências aqui no debate. Então, para não prejudicar, né, para que os ouvintes possam continuar durante a semana acompanhando esse momento tão importante, levado ao ar pela Rádio Cidade FM, em parceria com o Jornal Folha Regional e com o site de notícias Xangrande News, nós decidimos, em comum acordo também com os candidatos, adiantar o debate que seria na terça-feira, o último dia de debates. Nós decidimos então adiantar para hoje. Repetimos mais uma vez que a candidata Solange e o candidato Rodrigo assinaram conosco
a ata de participação neste debate, mas infelizmente não compareceram, assim como a candidata Elisângela Soares, na segunda-feira, quando deveria participar junto com a candidata Irlanda Xavier, que esteve presente. Já a candidata Elisângela Soares também não compareceu. Agora nós vamos para um rápido apoio cultural e na volta teremos o quarto bloco e o sexto bloco, finalizando então o debate com os candidatos ao Conselho Tutelar aqui no dia de hoje. Muito bem, estamos de volta com o debate com os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Hoje um programa maior, um programa mais extenso, porque estamos com a presença de 3 candidatos. Estamos recebendo o Almir Campos, também a Adamex Santos e o Emerson da Vila. Agora a gente vai iniciar o quarto bloco, né, do programa, que aqui no script é o quarto bloco, mas vai ser o quinto, certo? Que é o momento em que os candidatos fazem questionamentos uns aos outros. E, conforme sorteio realizado, o candidato Almir Campos inicia todos os momentos, todos os blocos deste programa. O candidato Almir Campos é quem tem a opção de fazer a escolha a quem fará o seu questionamento. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer o questionamento. Quem que o senhor escolhe para questionar? Candidata Adamex. Pronto, o candidato Almir Campos fará a pergunta à Adamex fará a pergunta ao Emerson da Vila e o Emerson da Vila fará a pergunta a Almir. Candidato Almir Campos, 1 minuto para a sua pergunta. Candidata, a minha pergunta é uma pergunta fácil, né? Não tenho que se perguntar, é apenas porque escolheu esse ano de 2019 para se lançar candidata ao cargo, à função, melhor dizendo, de conselheira tutelar da cidade de Xangrande. Muito bem, a candidata Adamex Santos terá agora 1 minuto para, aliás, 3 minutos, desculpe, 3 minutos para a sua resposta. O tempo começa agora. Então, Almir, escolhi ser candidata esse ano acreditando no meu potencial, acreditando no meu conhecimento, também para quebrar paradigmas da cidade e inserimento social como mulher trans, que acredito que seja a primeira vez que participa desse processo de escolha, e também pessoa representante de raízes africanas e matrizes africanas. E por ser mãe, acredito muito que posso contribuir na cidade com a educação, com a conscientização, com a informação, com os conselhos e quebrar toda essa forma marginalizada que foi feita pelo conselho, que hoje não tem uma boa aceitação da sociedade por não ser bem atribuída e também não ser bem jogada ao município, já que o município ele nos dá todo o suporte, né? O município vem dando todo o suporte como lazer, vem dando suporte como esportes e entre outras coisas que aqui já tem. Bandas marciais, musicais, se agregam a nosso município várias atividades. Então, vejo que o declínio de adolescentes e crianças é enorme na utilização de drogas. E isso está proliferando. As crianças e os adolescentes estão virando aviãozinhos e eu queria contribuir na conscientização, na forma de pai e mãe acreditar que não somos policiais, mas que podemos interferir ou interditar nesse tipo de coisas que estão sendo feitas dentro da nossa cidade. Então, a minha atribuição ao Conselho, e por ser marginalizada muito em questão da religião, que vem combatendo muito nessa campanha, as pessoas estão batendo muito no pé por conta da religião ser africana, por conta da minha opção sexual, de ser transexual, a primeira transexual daqui de Xangrande. Eu queria quebrar paradigmas e queria chegar lá para poder dar um grito de liberdade dentro da cidade e dizer que uma cadeira tão importante quanto ao Conselho Tutelar pode ser, sim, empossada por uma mulher trans. Muito bem, a candidata Adamex Santos respondendo ao questionamento do Almir, e o Almir Campos tem agora 1 minuto e meio para a sua réplica. Candidato. Você falou um tópico muito importante, é a questão de direitos, né? Direitos ao qual a população a qual você faz parte tem adquirido, né?
nossa cidade de Xangrande tem preconceitos em várias formas, não só na população ao qual você faz parte, mas em religiões, seja ela católica, evangélica, espírita, e, enfim, são enormes preconceitos, né? Mas você falou um tópico muito importante, a questão da cadeira. Realmente, a cadeira do Conselho Tutelar, ser um conselheiro tutelar, não é qualquer coisa, é uma coisa muito importante, muito séria. Então, você realmente tomando posse dessa cadeira, há o que se fazer mais além do que já existe, ou o que está pode melhorar, pode ficar? Como é que é? Muito bem, candidato Almir Campos. A candidata Adamex Santos agora terá 1 minuto e meio para a sua réplica. Então, Almir, o que está, na verdade, não se pode melhorar, porque a gente não pode mudar o que está dentro do ECA. Tomando posse, se possível, e se o povo quiser e me eleger como candidata a conselheira tutelar, eu estarei conscientizando, mais uma vez, e tomando posse, farei a minha parte com maestria, né? Sem ter que derrubar ninguém, sem ter que falar mal de ninguém, sem ter que estar ali querendo ser maior ou menor, e sim lutando pelas igualdades sociais e prevalecendo sempre os direitos da criança e do adolescente. Muito bem, agora fechamos a primeira rodada e agora o momento em que a candidata Adamex Santos vai questionar o candidato Emerson da Vila. A candidata tem agora 1 minuto à sua disposição para a efetivação de seu questionamento. Candidata. Boa tarde, querido. Essa pergunta que eu vou fazer, na verdade, é uma pergunta que está no seu cotidiano. Como você disse, você tem 2 anos em atuação, né? Então vai ser bem prático a ser respondido. O que fazer quando do atendimento de um caso no qual o pai levou seu filho embora e não dá direito à mãe ver a criança e nem passar festas de Natal e Páscoa, sendo que até 9 anos de idade a mesma conviveu apenas com a mãe e o pai, jamais lhe prestou qualquer auxílio? Queria saber a sua opinião. Muito bem, o candidato Emerson da Vila terá agora 3 minutos para responder ao questionamento da candidata Adamex Santos. Candidato. Se possível, o candidato poderia repetir novamente? A candidata. Candidato, desculpa. Eu sou mulher. Bem, nós vamos, se for de acordo com os 3 candidatos, a repetição da pergunta. Sim, posso até dar um... Bem, então, vamos a esse momento. Vamos lá, veja só, ele perguntou o seguinte: o que fazer quando do atendimento de um caso no qual este pai levou seu filho embora e não dá o direito da mãe ver a criança e nem passar festas comemorativas tais como Natal, Páscoa, sendo que em até 9 anos de idade a mesma conviveu apenas com a mãe e o pai jamais lhe prestou qualquer auxílio? Muito bem, agora o candidato Emerson terá 3 minutos à sua disposição para a resposta. Candidato. Nesse caso, como é um caso de guarda não é com o Conselho Tutelar. Aí é um caso com a Defensoria Pública, que de ambas as partes, quem estiver sendo lesado, dá entrada de guarda compartilhada na Defensoria Pública. Aí se decide através da Justiça. O juiz determina que, exemplo, essa semana fica com o pai, final de semana fica com a mãe ou vice-versa. Como aí é o caso de guarda, não é com o Conselho Tutelar, e sim com Defensoria Pública. Muito bem, a candidata Adamex Santos terá agora 1 minuto e meio para a sua réplica. Candidata. Emerson, mesmo assim lhe pergunto: cabe ao Conselho Tutelar orientar esta mãe a procurar um advogado? Muito bem, candidato Emerson terá agora 1 minuto e meio para a sua réplica. Candidato. Sim, candidata. Inclusive, a Defensoria Pública ela tem um advogado lá do fórum, que a mãe pode procurar lá e dar entrada, entendeu?
um pedido. O Conselho orienta que a mãe procure a Defensoria Pública, que lá eles darão entrada no processo de guarda da mãe sobre a criança. Muito bem. Resposta do candidato Emerson da Vila, respondendo ao questionamento da candidata Adamex Santos. O candidato Emerson agora terá 1 minuto para a sua pergunta ao candidato Almir Campos e o tempo começa agora. Candidato Almir, você como conselheiro tutelar, o que você acha que pode melhorar na rede de garantia de direito da criança e do adolescente? Muito bem, o candidato Almir Campos terá agora 3 minutos para a elaboração de sua resposta. Candidato. O Emerson, obrigado pela pergunta, é uma boa pergunta. O que se fazer para melhorar? Tem muito o que se melhorar, né? Mas só que temos o norte, e esse norte é a lei, o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei que já existe desde 1990. Então, o que se melhorar na rede de sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, tem muito que se melhorar. Porém, quanto nós, conselheiros, poucos podemos fazer, porque não, como eu já falei no início, nós não podemos fazer lei, né? Nós podemos contribuir promovendo, porque a partir do momento que a gente começar a promover aquilo que está dentro da nossa alçada, dentro das nossas limitações, a gente vai chamar a atenção do poder público, do poder estadual, do poder federal, para que assim novas leis ela venham para fortalecer, porque o sistema de garantia é um conjunto de articulações, né? O Conselho ele trabalha junto com vários órgãos, e esses órgãos eles precisam estar fortalecidos para que assim o conselheiro tutelar, o Conselho Tutelar execute bem. Entendeu? Porque a demanda é grande, mas muitas das vezes, se não tiver raízes, ou seja, se não tiver recursos necessários para dar suporte ao conselheiro tutelar, então a coisa não anda, a coisa não vai. Então, precisa-se sim ser fortalecido. Tem a questão da municipalização das casas de acolhimento. Na nossa cidade ainda não tem. Só quem é conselheiro tutelar vive, sabe o que é na pele, se deslocar para outra cidade para fazer acolhimento institucional de uma criança. Então, começa por aí, né? O sistema aqui na nossa cidade precisa-se de imediato abrir uma casa de acolhimento, porque já existe uma lei de municipalização. Então, para fortalecer essa rede, precisa-se de recursos, precisa de suporte necessário, né? Então, e tem outros mais, né? Que o tempo ainda é pouco para a gente explicar. Mas, enfim, essa é minha resposta. Muito bem, o candidato Almir Campos respondendo ao questionamento do Emerson da Vila. E agora o candidato Emerson da Vila faz a sua réplica, tendo à sua disposição até 1 minuto e meio. Candidato. Falou bem, Almir, sabe as palavras, mas aí eu quero acrescentar mais o seguinte: mesmo no cotidiano do dia a dia, durante o trabalho, sempre há algumas dificuldades. A pergunta, quando eu fiz, ela é mais ou menos assim, no que poderia melhorar no dia a dia, né? Apesar que a gente fala de defender os direitos da criança e do adolescente, porque a gente sabe que a gente defende o ECA, né? Que é a briga do conselheiro, mas a gente sabe que há essa dificuldade, e nessa dificuldade aonde a gente poderia melhorar, entendeu? Dentro do estatuto, onde a gente poderia melhorar em defesa do direito da criança e do adolescente. Muito bem, aí o momento da réplica do candidato o Emerson da Vila, e agora o candidato Almir Campos tem à sua disposição 1 minuto e meio para a réplica. O que se fazer para melhorar, né? Assim, o colegiado. Vocês sabem o quanto é difícil lidar com o colegiado. Somos 5. Temos que chegar em um comum acordo, a maioria. Quando a gente está em regime de plantão, geralmente atua o plantonista e o que está atuando.
E muitas das vezes há casos que a gente precisa acionar os 5 conselheiros. Então, precisa tomar uma decisão no colegiado. Então, no dia a dia, há de se melhorar, né? Não que eu esteja aqui falando do atual colegiado, maravilhoso, os meus colegas, né? Não é isso, mas podemos sim melhorar a cada dia, né? Eu posso melhorar, você pode melhorar, e aqueles que estarão à frente a partir do dia 11 de janeiro de 2020, né? Então, melhorar nessa parte. O colegiado, ele tem que saber, o conselheiro, que ele é conselheiro, mas ele precisa estar em comum acordo com o colegiado. Porque a partir do momento que o conselheiro não está de comum acordo com o colegiado, ou seja, com os companheiros, acontece coisas igual já aconteceu, né? Onde já teve tragédias, onde conselheiros perdeu a vida, entendeu? E foi uma falta ali de união do colegiado, foi uma atitude precipitada, entendeu? Então é desse jeito, né? Precisa mais união do colegiado. Muito bem, o momento da tréplica do candidato Almir Campos, e todos os candidatos estão de acordo que foi feito todos os momentos aqui deste bloco. Sim. Todos os candidatos questionaram e todos responderam. E assim a gente finaliza este 5º bloco com o momento das perguntas entre os candidatos, e agora a gente parte para o 6º e último bloco, que é o momento das considerações finais. Para iniciar este bloco, o candidato Almir Campos, que terá à sua disposição 2 minutos, contando a partir de agora. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, e ao Senhor Jesus, que é o Senhor da minha vida, por estar aqui neste momento, nessa oportunidade. Graças eu dou, obrigado à Rádio Cidade, na pessoa de todos presentes, envolvidos, né, na rádio. Não quero aqui citar nomes, mas todos presentes e todos que fazem parte da rádio, né? Então, como eu já falei, meu nome é Almir, sou xangranense, sou conselheiro tutelar, estou na luta aí para a reeleição do Conselho Tutelar, entendeu? Quero trabalhar, amo ser conselheiro tutelar, é uma das funções que eu mais me identifiquei. Já trabalhei no comércio local, enfim, e conto com apoio aí, ouvintes, preste atenção quando o candidato vai pedir o seu voto, analise o que se fala, não vá atrás de propostas, não vá atrás de projetos, porque não é o Conselho Tutelar que faz isso. O conselheiro, ele tem que executar. Então, os ouvintes, os eleitores que estão aí, saibam escolher realmente o conselheiro tutelar que está empenhado, que está colocando a mão por cima da lei, do estatuto, para zelar o direito da criança e do adolescente. Então, peço o seu apoio, né? E conto com a ajuda de todos os ouvintes, população em geral. Agradeço em especial a minha esposa nesse momento, aos meus familiares, aos meus irmãos em Cristo da igreja que tem dado a força, a todos os amigos, a sociedade xangrandense que tem me abraçado, os bairros que eu tenho saído porta a porta, os sítios. Então, eu agradeço a todos envolvidos, muito obrigado pelo carinho e eu conto com vocês. Almir Campos. Muito bem, o candidato Almir Campos fazendo suas considerações finais, e agora nós vamos ao momento das considerações finais da candidata Adamex Santos. Candidata, 2 minutos. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade, agradecer a Deus, a todos que estão podendo dar essa força para que eu possa me inserir na sociedade como tal, podendo também pedir às pessoas, os candidatos e os cabos eleitorais que façam uma política limpa, né, sem marginalizar ninguém, que conscientize, que fale sobre vocês, que peçam voto para vocês, mas que deixe bem claro e deixe claro a todos. Convido até o pessoal da zona rural, convido a todos aqueles que nunca votaram para poder votar, conscientizar e fazer diferente. Vivemos no Brasil, hoje estamos em um período, em um processo de mudança. E se querem mudanças, vocês que têm que votar. Vocês é que têm que fazer a mudança. Então, peço encarecidamente que vocês não escutem o que falam negativamente de minha pessoa, porque só aqueles que me conhecem ou têm a oportunidade de me conhecer, ou aqueles que estão hoje me ouvindo aqui, possa ter essa imagem
direta de Adamex Santos. Adamex Santos não está atribuindo aqui a nenhum tipo de religião. Eu não vou levar para dentro do conselho, se caso eu chegar lá, um tambor para bater. Tirem isso da cabeça. Eu não vou colocar na cabeça dos filhos de vocês para eles mudarem de opção sexual, porque quem nasce homossexual morre homossexual, quem nasce heterossexual morre heterossexual, ninguém inventa isso. Então eu nasci trans, vou morrer trans, faço minha campanha limpa, peço que todos, aqueles que estão me apoiando em rede social, que possam cada vez mais compartilhar e partilhar desse momento incrível que Xangrande está passando por essa diferença, esse diferenciado momento que é inserir uma mulher trans para ter poder de vez e voz dentro da sociedade. Como cidadã xangrandense, desde o início, que sempre morei aqui, que amo minha cidade, faço muitas mudanças e venho quebrando paradigmas. Então, peço a todos vocês que no dia 6, a partir das 8 horas até as 5, que possa me dar esse voto de confiança e possa poder fazer a transformação e mudança que vocês tanto falam e batem, mas só com a ajuda de vocês, com 18 candidatos, vocês podem escolher a grande mudança. Muito obrigado. Muito bem, a candidata Adamex Santos, que teve aí o momento das suas considerações finais. Agora nós vamos para as considerações finais do candidato Emerson da Vila. Candidato. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, agradecer a Paulo Sérgio, a Márcio Santos, da Rádio Cidade FM, e agradecer aos ouvintes que estiveram conosco ouvindo o debate. Agradecer também aos amigos que vêm me apoiando nessa campanha e dizer que a luta continua. Continuo contando com o apoio da população xangrandense, que se ainda não tiverem os 5 candidatos que possa me dar um voto de confiança para eu ganhar as eleições e continuar, feito eu já estou lutando, em defesa da criança e do adolescente. Mais uma vez reforçando, obrigado Paulo Sérgio, obrigado Márcio pelo espaço cedido à rádio e agradecer a toda a população xangrandense e conto com o voto de todos os xangrandenses. Muito obrigado. Muito bem, aí tivemos o momento das considerações finais também do candidato Emerson da Vila. E a gente finaliza o nosso debate, né? Agradecemos desde já aos candidatos que participaram conosco no programa de hoje. Agradecemos ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que autorizou a realização deste debate. Agradecemos ao diretor desta emissora, Márcio Santos, também apresentador deste programa, que permitiu a cessão de espaço para a realização do debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande, fazendo valer a marca principal da Rádio Cidade FM 104,9, que é do compromisso com a qualidade e a credibilidade. Agradecemos aos nossos parceiros Folha Regional e também Xangrande News, que estiveram juntos na realização deste programa. Agradecemos também a você, nosso ouvinte, que esteve acompanhando esta programação. Lembramos que o processo de escolha do Conselho Tutelar de Xangrande será realizado no dia 6 de outubro, no domingo, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, na Escola Municipal 15 de março. É necessário que o eleitor apresente o título eleitoral, bem como um documento oficial com foto para a sua identificação. Amanhã, a partir do 12h30, aliás, segunda-feira, né? Amanhã é sábado, então segunda-feira, a partir do 12h30, estaremos de volta com mais um debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande, onde, na oportunidade, estaremos recebendo aqui a presença do candidato Jerônimo Varela e da candidata Cristina de Juvenal, e a gente já adianta que será o último debate dessa sequência de bate-papo com os candidatos ao Conselho Tutelar. Mais do que debate, aqui é um bate-papo para a população conhecer os seus candidatos ao Conselho Tutelar de Xangrande. Mais uma vez, gostaria de agradecer aos candidatos que estiveram aqui conosco. Candidato Almir, muito obrigado pela sua presença, uma boa sorte e uma ótima tarde. Eu que agradeço, Paulo Sérgio, agradeço, Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Candidata Adamex, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Como disse ao Almir, boa sorte e uma boa tarde também. Muito obrigada. Agradecido estou eu por vocês.
E, candidato Emerson da Vila, muito obrigado pela sua presença aqui em nossa emissora, muito obrigado pela presença nesse debate, uma boa sorte e uma ótima tarde. Obrigado, Paulo Sérgio. Assim, só tenho que agradecer, né? A rádio ceder esse espaço para a gente estar aqui discutindo e avaliando o que é melhor para o nosso município, né? Em defesa da criança e do adolescente. Meu muito obrigado a todos. Muito bem, agora nós vamos para o Márcio Santos, que dará continuidade ao Fala Cidade. Teremos um apoio cultural e daqui a pouquinho o Márcio Santos estará de volta com o Fala Cidade e a gente vai continuar com os nossos candidatos aqui para esse momento que eles vão avaliar também este debate.